Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Hodiaŭ, la prepozicio pri estus la temo de nia lernado. Hoje, a preposição pri será o tema do nosso estudo. É uma preposição que traz detalhes e aplicabilidades muito importantes dentro do estudo do Esperanto. Vamos à nossa aula de hoje. Signifo de la vorto pri. Signifo de la vorto pri. La vorto pri estas prepozicio signifanta concerne al, rilate al, teme de, kaj uzata post verbo, post adjektivo kaj post substantivo. Então, a preposição pri significa a respeito de, acerca de, a propósito de, quanto a. Unue ni parolas post verbo por montri la objekton, okaze de kiu fariĝas la ago. Exemplo. Neniam mi dubis pri tio. Nunca duvidei disso, sobre isso. Ĉu ni convenis por paroli pri Esperanto? Nós nos reunimos para falar sobre Esperanto? É uma pergunta. Pri, sobre, em relação a. Ni devas zorgi pri nia estonteco. Nós devemos cuidar do nosso futuro ter cuidado em relação a respeito do nosso futuro. Quando nós escrevemos em português e vamos passar para Esperanto, por exemplo, dizemos, nós devemos cuidar do nosso futuro. Esse do aí, em português, significa em relação a, sobre o futuro, em relação ao futuro. E nós devemos, em Esperanto, usar a preposição pri, que é o que dá este significado à frase. Li trompis la fraton pri la monrestaĵo. Li trompis la fraton pri la monrestaĵo. Ele enganou o irmão sobre o restante do dinheiro, a sobra de dinheiro, o que sobrou do dinheiro. Então, pri la monrestaĵo. Aqui nós falamos que o pri está após o verbo, ele está após um substantivo. Mas, na realidade, ele está se referindo ao verbo. Ele enganou em relação ao que sobrou do dinheiro. Enganou o irmão. O irmão é um aposto aí. Aliaj frazoj. Vamos a outras frases. Mi parolas pri leono. Mi parolas pri leono.
la temo de la parolado estas leono. Eu estou falando sobre leão, em relação ao leão. O tema é o leão. Kiel ofte mi pensis pri vi kaj pri la malnova tempo. Kiel ofte mi pensis pri vi kaj pri la malnova tempo. Quão frequentemente eu pensava sobre você e sobre o tempo antigo, o tempo passado. La pensoi havis vin kaj la malnova tempon kiel temojn. Então, os pensamentos tinham você e o tempo antigo como temas. Eram os temas do pensamento. Então, pri sobre vi, em relação a você, pri la malnova tempo, sobre o tempo antigo, sobre aquilo que aconteceu no tempo antigo. Ali a frase. Mia Dio, mi audis pri la mal felitio, que o vin trafis. La temo estas la mal felitio. Meu Deus, eu ouvi sobre a infelicidade que atingiu você. O tema foi a infelicidade que atingiu a pessoa de quem se está falando, com quem se está falando. Agora veremos post adjectivo, por montre la causam, ao ocasum del acento al animestato. Então, nós vamos ver, após o adjetivo, que tem como objetivo mostrar a causa ou o acontecimento de um sentimento ou de um estado de ânimo. Exemplos. She montris sin tre contenta pri sia laboro. She montris sin tre contenta pri sia laboro. Então, ela mostrava-se muito contente em relação, né, a respeito do trabalho dela. Então, o contentamento dela tinha como causa o trabalho. O trabalho dela gerava nela o contentamento. Então, a definição que demos anteriormente. Mi estas certa pritio, kion mi diras. Eu estou certo sobre isso que eu digo. O que eu estou dizendo, eu estou certo sobre o que eu estou dizendo. Então, a relação da certeza é com o que eu estou dizendo. Pritio, isso. Isso o quê? O que eu estou dizendo. Ili estas conscia pri la dangero. Eles estão conscientes sobre o perigo. Então, o pri está ligando o adjetivo conscia ao substantivo dangero, que é a causa, né? Que é aquilo que gera a consciência dele. Post substantivo, por la temon concernantam de la ideo. Após o substantivo, para o tema que está relacionado à ideia. Exemplo. Li estas instruisto pri matematico. Ele é professor em português, de matemática. Quer dizer, ele é professor em relação a
matemática. Li faris belan raporton pri la lando. Ele fez uma bela reportagem sobre o país. Então, pri la lando. A reportagem é sobre o quê? Sobre o país. La modo pri tio passis iam delonge. A moda sobre isso passou já de há muito tempo. La modo pri tio passis iam delonge. A moda sobre isso passou já de há muito tempo. Uso de pri kiel prefixo. Agora nós vamos ver o uso da preposição pri como prefixo. A preposição pri, assim como tantas outras, elas podem ser usadas como prefixo. E quando nós fazemos isso, quando nós colocamos a preposição como prefixo, primeiro, como já dissemos anteriormente, o verbo torna-se um verbo, mesmo que ele seja intransitivo, ele se torna um verbo transitivo. Ele passa a pedir objeto direto. E mesmo quando ele já é transitivo, geralmente ele altera o sentido, ele acentua, ele dá uma conotação diferente no sentido do verbo. Vamos ver isso na prática. Pri, prefixo. Kiam pri estas usata kiel prefixo, oni transitivigas la netransitivam verbum. Então é o que dissemos anteriormente. Quando a preposição pri é usada como prefixo, nós tornamos o verbo intransitivo em verbo transitivo. Vamos ver o verbo silente, que significa silenciar. O verbo silente é um verbo intransitivo. Ele não pede objeto direto. Mi ne povos silenti pri mia opinio. Vejam que o verbo silente aí, eu não posso silenciar em relação sobre a minha opinião. É um verbo intransitivo, não tem objeto direto, tem um objeto indireto. Usamos a preposição pri como ligação. Agora, se eu transformo silente em prisilente, muda a situação. Mi ne povas prisilenti mian opinion. Vejam que já surgiu a condição do acusativo com a letra N após o adjetivo mia, miam, e opinio, substantivo opinio, mia, miam, opinion. Então, eu não posso silenciar, calar a minha opinião. O outro verbo, rodial matene multe pluvis. Hoje, pela manhã, choveu muito. Choveu. Não pede objeto direto. Quando eu transformo o verbo pluve em pri, pluve, ele passa a ser um verbo transitivo. La nuboi pri pluvis la campo. Vamos ver que o verbo pluve significa chover. E o verbo pri, pluve, significa aguar, regar pelo efeito da chuva. Então, la nuboi pri pluvis la campon significa as nuvens regaram, aguaram o campo. Foi uma chuva intensa que regou o campo. Transitiva verbo.
Vamos ver um verbo transitivo. Rabi, roubar. Prirabi, espoliar, despojar. É bem diferente. Ili rabis monon de la homoi. Eles roubaram o dinheiro dos homens. Agora, ili prirabis la homoi. Eles espoliaram, despojaram os homens. Eles tomaram tudo que puderam dos homens. Eles não apenas roubaram, eles espoliaram, eles despojaram. Construir, preconstrui, encher de construções, preencher algum espaço com construções. Li construis multae domoi. Ele construiu muitas casas. Agora na outra frase. Li acetis la monton. Ele comprou o morro, a montanha. Kai li preconstruis tium monton. Kai la urbo, quium li construis, li donis la nomon Samario. Então ele comprou o monte, a montanha, e ele encheu de construção, preencheu de construções essa montanha, que tornou-se uma cidade. E a cidade que ele construiu, ele deu o nome de Samaria. Então vejam a diferença entre construir e construir e preconstruir. Vamos ver o verbo lume, eclumig, prelume. Lume significa brilhar, luzir. Eclumig significa acender. E prelume significa iluminar. Vamos a lume. Diamantoi lumas em mallumo. Os diamantes brilham no escuro. La steloi lumis kiel oculoi. As estrelas brilhavam como olhos. La suno lumis inter la folioi. O sol brilhava entre as flores. Lia visaggio lumis de infana gioio. O rosto dele brilhava pela alegria infantil. Brilhava de uma alegria infantil. Vamos ver agora eclumig, que significa acender. Si eniris la chambron kai eclumigis la lampon. Ela entrou na sala, no aposento, e acendeu a lâmpada. Li eclumigis la lampon kai legis la leteron. Ele acendeu a lâmpada e leu a carta. La patro eclumigis la lanternon. O pai acendeu a lanterna. Vejam a diferença entre lume, que é brilhar, e eclumig, que é acender. Vamos ver agora prelume, que significa iluminar. Prelumo al ili lavoion. Ilumine para eles o caminho. La luno fantome prelumis la palam visagion de Sara.
a lua iluminava tenuemente, de maneira tênue, fantôme, tênue, branda, a pálida face de Sara. Prilumes, iluminava. Lassuno prilumes la bela in plumon de la birdo. O sol iluminou ou iluminava as belas plumas do pássaro. Vamos ver agora mais algumas frases. Ele pensava só na bela jovem. Ele só pensava na bela jovem. Li pensis nur pri la bela iunulino. Pri, sobre, só, sobre ela. Na em português, significando sobre, em relação a. Eles falavam sobre muitas coisas. Ili parou-lhes primultae aferoi. Podemos usar também interparou-lhes. Enganar alguém sobre algo. Trompe, ium, pri, io. Enganar alguém sobre algo, em relação, a respeito de algo. Duvidar da possibilidade, duvidar sobre a possibilidade. Dubi pri la eblezzo, duvidar em relação sobre a possibilidade de que algo aconteça. Vamos ver agora uso de pri anta la quivortoi. O uso da preposição pri antes de palavras interrogativas, quivortoi. Priquio. Priquio significa sobre o que, a respeito de que. Priquio ili interparolas. Priquio ili interparolas. Sobre o que, a respeito de que eles estão conversando. Priquio si lin demandas. Sobre o que, a respeito de que ela o está perguntando a ele. Shainas al mi que tio priquio vi parolas estas granda mensogo. Parece a mim que tudo sobre o que você está falando, é uma grande mentira. Então, priquio, sobre o que, a respeito de que. Priquio. Priquio significa a respeito do qual, sobre a qual. Tiui estas la libroi priquiui mi parolis. Estes são os livros sobre os quais, a respeito dos quais eu falei. Eu vi em algum lugar e falei sobre algum livro. E, naquele momento, estou mostrando os livros. Vitiui stias priquiu mi parolas. Vitiui stias priquiu mi parolas. Vocês todos sabem sobre o que eu estou falando, sobre qual coisa eu estou falando. Estas ancora multae aferoi priquiui ili volus scii. Existem ainda muitas questões, muitas coisas sobre as quais, a respeito das quais, eles gostariam de saber. Então, essas foram algumas das conotações da palavra, da preposição pri.
Existem outras, existe um aprofundamento maior a ser feito e nós faremos em um outro momento. Espero que isso tenha sido útil para vocês. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, como sempre peço, deixem por favor o like, compartilhem com seus amigos, inscrevam-se no canal e deixem lá nos comentários a sua opinião, as suas sugestões, pois isso faz com que o canal chegue para mais pessoas. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.